interessante e faz a gente pensar um pouquinho em como isso caberia aqui, que era o seguinte, se dizia, olha, a medida, além de poder conduzir a esse absurdo, né? Porque a pessoa não podia sair nem para atender as suas necessidades básicas, mas ela não tinha não era acompanhada de nenhum mecanismo de monitoramento que pudesse apontar o momento em que, olha, então vamos abrandar, né? E é interessante que é muito da discussão que se está tendo aqui em alguma medida, né? Não, olha, precisamos relaxar as medidas em algum momento, mas não se sabe qual é o momento, né? Com certeza. Em alguma medida a gente vai falar isso aqui, acho que a gente vai abordar isso mais para frente, mas a nossa lei, a 13979 de 2020, agora de fevereiro, ela tem um parágrafo 1º no artigo 3º que ali, e aí a gente não pode ter síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente às vezes acaba admirando de fora e não admira o nosso. Esse parágrafo 1º do artigo 3º, ele tem ali parâmetros muito bons para a gente conseguir avaliar num juízo de ponderação, num juízo de proporcionalidade, a legitimidade ou não daquela medida. Como você falou há pouco, a existência de estudos científicos, a existência de estudos sobre estratégia de saúde pública, saber como é que os diversos países, as diferentes cidades estão lidando com esse problema. Terceiro, e aí toca nesse ponto que você falou, a limitação ela necessariamente tem que ser restrita no tempo e no espaço. Eu não tenho como implementar uma medida dessa sem ter nenhum critério temporal. Tem que ter e algum mecanismo de controle. E quarto e último parâmetro que o próprio legislador destacou no parágrafo 1º do artigo 3º, é preciso que aquela limitação a direito fundamental ela ocorra na menor porção possível, o mínimo possível, para tutelar aquele direito fundamental contraposto, no caso aqui, a saúde pública. E o legislador teve essa preocupação. Vai restringir? Ok, mas restrinja o mínimo possível no tempo e lugar específico delimitado, justamente para se evitar esse lockdown que aconteceu. Como você disse, não tinha nenhum mecanismo de controle do tempo. Quer dizer, o sujeito vai ficar em casa 1 mês, 2 meses, parou a cidade. Eu penso que esse parágrafo a que você se referiu, da 13979, ele é feliz também, porque o parâmetro que a gente tradicionalmente usava, especialmente no campo de saúde, era o parâmetro da medicina baseada em evidência. Mas esse é um parâmetro que não nos socorrerá, porque neste momento, em relação a esses temas, não há evidência, né? Então, essa segunda expressão, né, indicações estratégicas de saúde, essa foi uma expressão que deu uma abertura para situações em que, olha, nós estamos no campo da certeza. No outro dia, numa live aí sob controle, eu disse, olha, a razão iluminista nos traiu. Não tem mais isso, não. Né? Não tem resposta. Não tem. Né? Então, é interessante que a lei abriu para isso. Vamos ver se o judiciário, daqui a algum tempo, quando a memória da crise começar a se enuviar, se ele ainda vai lembrar disso, né? Você tem colocado muito bem nas lives anteriores, a questão do day after, né? Isso, como é que vai ser o nosso day after no judiciário na hora de controlar? Olhar para trás, né? Engenheiro de obra pronta é fácil, né? O Rafael Oliveira lembrou uma expressão que era do Marco Juruena, que é comentarista de videotape, que também é ótima, né? Depois você já viu 5 vezes, aí você acha os defeitos todos. Aí é complicado. Bom, agora eu queria pegar um exemplo, finalmente, da Alemanha, né? Que a gente não pode falar de não tinha como não falar da Alemanha, né? Não tinha como não falar alguma coisa aqui do Brasil. Mas na Alemanha é interessante, eu cheguei a localizar 2 decisões. Em 7 de abril, houve uma decisão em que a Corte Constitucional sustentou medidas de restrição a direitos fundamentais na Bavária. Não, olha, ok, a situação demanda, a situação exige e as medidas são legítimas. Depois, em 17 de abril, na mesma Alemanha, estou vendo aqui a Patsy dizendo, emerge presente. E também vários cumprimentos de aniversário ao doutor Zé Marcos, que no dia do aniversário vem fazer live. O aniversário é dele, o presente é nosso. Né? Não, eu que ganhei o presente. Muito obrigada, Zé Marcos. Né? Mas, enfim, então, em 7 de abril, eles mantiveram medidas de restrição. E depois, em 17 de abril, agora já no cantão, sei lá exatamente como é que se chama, em Hesse, né, a Corte Constitucional autorizou
a realização de manifestações, manifestação política, né? Desde que se observassem os parâmetros próprios mínimos de proteção à disseminação do vírus. E nós tivemos aqui, né, nesse mesmo eixo, na 25ª Câmara Civil, por estes dias, o provimento de um agravo de instrumento numa civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para sobrestar uma manifestação política que estava aparasada de alguma maneira, né, a acontecer. E aí o juízo de primeiro grau não deferiu a liminar para sobrestar a manifestação e em sede de agravo de instrumento, a desembargadora Mariana Fux deferiu, né? Então, veja, temos aí mais ou menos, né, medidas mais ou menos interventivas, com mais ou menos apoio e endosso do judiciário, tudo gravitando em torno aí, me parece, da questão de proporcionalidade, né? Como é que você vê isso? Com certeza. Na largada, eu queria destacar as duas decisões do Tribunal Constitucional Alemão. Às vezes pode soar estranho, mas a mesma corte, no intervalo de 10 dias, ora adota uma postura mais restritiva, ora uma postura mais flexível. O que conduz a isso? Como é que a gente explica isso? Para se definir o núcleo essencial de um direito fundamental, e na Alemanha é essa a ideia que prevalece, na Alemanha prevalece a tese da teoria relativa do núcleo essencial de um direito fundamental. Eu não consigo definir em abstrato, né? Os adeptos da teoria absoluta vão dizer, não, eu consigo definir abstratamente, a priori, o núcleo essencial de um direito fundamental. Não é isso que prevalece na Alemanha e, por influência também aqui no Brasil, não é isso que prevalece aqui. Prevalece a teoria relativa do núcleo. Eu só consigo definir o núcleo essencial de um direito fundamental depois que eu aplico proporcionalidade, depois que eu aplico ponderação. E não dá para aplicar ponderação, para aplicar proporcionalidade sem se socorrer das premissas fáticas. É preciso, faz parte do processo ponderativo levar em consideração as circunstâncias fáticas. Então, aqui, nesses dois exemplos, para a gente ilustrar, é perfeitamente possível que em 7 de abril, na Bavária, tivesse uma situação de curva epidemiológica ascendente, e a Bavária tivesse uma situação mais crítica que demandasse uma medida mais restritiva. E aí, quando se passa ao processo ponderativo, a identificação das normas em conflito na primeira fase, na seleção dos fatos relevantes na segunda fase, e na terceira e última fase, quando se usa a proporcionalidade, a adequação, a necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, com a fórmula de peso do Alex, né? Que é alemão, enfim, com todas aquelas variáveis, peso abstrato, grau de intensidade da restrição de um direito fundamental, grau de confiança de premissa empírica, é possível que você tenha, num contexto, naquela realidade, uma decisão, e mudou o cenário, mudou a realidade, você vem uma decisão da mesma corte, dos mesmos ministros, no sentido diametralmente oposto. E aqui, por acaso, a gente teve 10 dias de intervalo. É possível que a curva epidemiológica na Alemanha, de uma forma geral, tenha mudado o seu comportamento nesse período. Então, numa curva ascendente, você conseguia legitimar medidas mais restritivas. No momento em que ela achata e começa a declinar, necessariamente você precisa flexibilizar, como eu falei. Restrição a direito fundamental é algo que é e tem que ser excepcional mesmo. Não, em dois locais diferentes, né? O comportamento podia ser diferente. Uma Bavária, outra Grécia, podia ser diferente. Se a gente trouxer aqui para a nossa realidade do Brasil, comparar Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, com o estado de Santa Catarina, por exemplo, são realidades absolutamente distintas. Uma limitação aqui passa no estado do Rio, mas não passa em Santa Catarina. E é assim que tem que ser. Faz parte do processo ponderativo. Eu preciso levar em consideração, na hora de decidir, essas circunstâncias do caso concreto. Não tem jeito. E eu acho que isso ajudaria a explicar essa divergência aparente, que eu diria aparente, entre as decisões. Pelo contrário, ela pode até revelar muita coerência do tribunal nas decisões que tomou. E aí, a segunda provocação é se a gente conseguiria transpor isso para o Brasil. Eu entendo que sim. A Alex influenciou muito a gente aqui. A teoria dos direitos fundamentais influenciou muito aqui no Brasil. Então, a gente está acostumado a usar ponderação, proporcionalidade para decidir conflito de direito fundamental. Para balizar se as limitações que são impostas, e aí não importa se é por lei ou não, toda restrição a direito fundamental ela precisa ser submetida ao crivo da proporcionalidade. Mesmo aquela restrição que venha por lei autorizada pelo próprio Constituinte. A gente lembra daquela decisão do Supremo conhecida no RE,
em que ele reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de diploma para jornalista. O artigo 5º autoriza a restrição. Pode exigir qualificação, mas o Supremo disse que era inconstitucional. Violava a liberdade de expressão, violava a liberdade de imprensa, direito à informação. Então, é preciso que submeta qualquer tipo de restrição a direito fundamental ao crivo da proporcionalidade para se definir o núcleo essencial daquele direito. Essas teses da Alemanha são adotadas aqui no Brasil. Então, eu acho que é perfeitamente possível transpor e é perfeitamente possível que a gente tenha aqui no Brasil decisões, às vezes, do Supremo, entendendo que uma restrição é legítima no Rio de Janeiro, mas não é em Santa Catarina, por exemplo. Em relação à decisão da Mariana Fux, eu desenvolvo ou você ainda quer... Não, pode falar. Já posso? Já posso? Claro. Bom, no caso da Mariana Fux, eu tive até a oportunidade, por provocação sua, de dar uma olhada na decisão de primeiro grau e de segundo grau. E aí aqui eu queria aproveitar para fazer um ganchozinho que eu acho que fica bem interessante. A juíza de primeiro grau, ela teve uma sensibilidade na hora que ela deferiu em parte a liminar. A liminar, o pedido ele vem amplo. Restrições à liberdade de manifestação, direito de reunião, ela quer... O pedido autoral é para impedir qualquer tipo de manifestação. O que a juíza de primeiro grau ou o juiz de primeiro grau leva em conta? Justamente percebam a avaliação. Olha, passeata, eu vou ter pessoa na rua, eu tenho aglomeração. Mas se for uma carreata, em que as pessoas fiquem nos seus próprios carros, olha como é que o dado fático da realidade é importantíssimo para a decisão. Mas se for uma carreata, as pessoas nos seus carros, isoladas, sem contato, reduzindo o risco de contágio, seria possível? Então, ela faz essa distinção para dizer, olha, em relação à passeata, o Estado vai aplicar as restrições que já existem no decreto municipal, no decreto estadual. Em relação à carreata, não. Em relação à carreata, se eu tirar a carreata, diz ela, vai violar o núcleo essencial do direito à liberdade de reunião, à liberdade de manifestação. O juízo de primeiro grau formula essa conclusão usando uma técnica, e eu queria aproveitar o gancho para falar disso, de harmonização ou concordância prática, que é defendida pelo professor Konrad Hess. Ele diz, olha, antes de sacrificar integralmente, aniquilar um dos lados da balança, um dos direitos contrapostos, o intérprete tem que buscar uma solução de meio termo. E ela tentou fazer isso dizendo, olha, ok, eu não posso permitir passeata, mas carreata, tudo bem. Vem o recurso do Ministério Público. E esse caso é muito rico. Vem o recurso do Ministério Público. O que o Ministério Público fala? Olha, excelência, não adianta carreata. Olha os vídeos aqui. Olha essas fotos. Carreata, as pessoas no trio elétrico, todo mundo se cumprimentando. O motoqueiro do lado passa no carro, o sujeito arria o vidro, aí um cumprimenta o outro. Ou seja, a aglomeração está acontecendo, mesmo com carreata. E esse dado foi decisivo para o juízo de segunda instância, e aqui um ponto importantíssimo na ponderação, entender que a solução adotada em primeiro grau produz uma proteção insuficiente ou deficiente do direito à vida, do direito à saúde. E como essa proteção ela é deficiente e insuficiente, essa solução do primeiro grau não passaria no teste da proporcionalidade. Ela violaria a teoria dos deveres de proteção. Vários julgados do Supremo já no contexto de Covid disseram que estados, municípios, federal, União têm o dever de agir na proteção, não podem se omitir na proteção da vida e da saúde. Portanto, eles têm que atuar. E aqui, permitir, concluiu a doutora Mariana Fux, permitir a carreata seria uma proteção deficiente. E ela acaba adotando uma postura, como você falou, mais restritiva até do que o juízo de primeiro grau. Não pode ter nada. A única coisa que ela não deferiu foi um pedido do MP, e aí também isso atingiria a liberdade de expressão, e aí mídias sociais, que era para obrigar as redes sociais a retirarem esses avisos de passeata, esses alertas que faziam, conclamando as pessoas a irem às ruas se manifestar. Esse pedido ela acabou indeferindo por considerar desnecessário. Olha, já estou impondo aqui um monte de multa, um monte de sanção para os réus, justamente para coibir essas manifestações. Ela entendeu, de novo, proporcionalidade. Para que eu vou restringir os provedores, a circulação de informações, se eu consigo tutelar o direito à saúde com uma medida menos radical, menos severa, menos drástica? Não sei se eu consegui eu acho que é um elemento muito sensível em várias das medidas de restrições que estão sendo tomadas especificamente à conta da pandemia, que é a circunstância de que o grupo ele é incontrolável, né?
Então, assim, qualquer atividade que minimamente cheira a formação de um grupo, você não tem como controlar. Então, aquilo que, ainda que abstratamente, não, a carreata é cada um no seu carro. Mas acaba que não é, né? Acaba que não é. Então, esse é um ponto muito sensível. E aí, pego também essa parte final aí da sua intervenção. Mas, bom, o Estado tem o dever de agir. Eu estou à cata de alguém que topa fazer uma live sobre responsabilidade civil, Zé Marcos. Encontrar alguém, porque isso será um grande tema do DEA, com certeza, responsabilidade civil. Eu diria que vai ser o tema. Eu acho que vai ser o tema do DEA. Veja só, coitado da PSE, né? Bom, veja só, o Estado tem o dever de agir, impondo as limitações. Algumas dessas limitações terão efeitos negativos, patrimoniais, emocionais, né? Terão. Né? Então, alguém vislumbrará um dano a indenizar, talvez, qualquer. Né? Já tem aqui uma sugestão da Patsy, de alguém que pode fazer a live. Obrigada pela sugestão. Já conseguiu. Já vou atrás. Né? Mas, enfim, o Estado tem o dever de agir. Impõe a limitação. A limitação pode gerar algum dano, que alguém vislumbre, moral, material, seja lá de que ordem for. Né? Aí depois o cara virá buscar a reparação do dano. Não, olha, reparação do dano, que eu sofri o dano. Mas peraí, e sofri o dano por causa da ação estatal. Mas peraí, o Estado tinha o dever de agir. Né? Então, acho que isso vai ser um momento assim, de um repensar de teoria da responsabilidade civil do Estado super importante. Né? Tem outra sugestão aqui já de alguém para cuidar desse assunto. Mas eu queria, obrigado, gente, pela outra sugestão. Vocês veem que a pauta é fértil. Mas eu queria trazer uma outra decisão, Zé Marcos, que é uma decisão que envolveu a Corte Constitucional do Chile. Essa eu também achei muito interessante, muito provocadora. Até era provocadora porque parece que era controle de constitucionalidade preventivo, né? Pelo que eu consegui perceber. Mas, enfim, eu fico com essa impressão também. Né? O que estava em discussão para o pessoal que está aí acompanhando era uma lei de indulto, né? Um indulto geral a presos incluídos no grupo de risco. Então, presos com a idade X, com que tinham comorbidades, etc, etc.